Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós vamos para a aula de número 95. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos dar continuidade à resolução dos exercícios aí do nosso material, referentes aí às fontes de campo de indução magnética, tá certo? Teremos também mais duas questões extras, então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos dar início aos nossos trabalhos com a continuidade da resolução dos exercícios do nosso material. Então pegue aí o nosso material na página 93, questão de número 11. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado e observado aí a figura que foi colocada no enunciado, uma questão bem simples, então vamos lá. Trata-se aqui de calcular os três campos de indução magnética provenientes aí das três fontes de campo, tá certo? E achar o resultante. Então vamos lá, primeiro aí a fonte A, tá certo? μ0 sobre 2π que multiplica a intensidade da corrente sobre a distância, ok? Observe as unidades, sistema internacional, tá? Sempre tem que tomar cuidado aí para as unidades. E também observe na correta aplicação da regra da mão direita. Nesse caso aí, você já observou que a fonte fornece um campo de indução saindo do plano da tela aí do seu dispositivo, tá certo? Já a fonte B, também, né? μ0 sobre 2π que multiplica a corrente sobre a distância. Então, achamos aí 10 a menos 7 Tesla. Também aplicando aí a regra da mão direita, você vai observar que essa fonte fornece um campo que está entrando no plano aí do monitor do seu dispositivo, tá certo? E finalmente aí a espira, né, que foi colocada aí próximo, então tá aí μ0 sobre 2, tá? Não tem π, tá certo? E a distância que foi colocada no enunciado, π sobre 4, também no sistema internacional, e encontramos o valor de 8 vezes 10 a menos 7 Tesla, também uma fonte que fornece um campo que sai aí do plano do monitor do seu dispositivo, ok? Aí achar o resultante, tá? Não tem segredo. Observe que a única fonte que fornece aí um campo no sentido oposto é a fonte B. Então, encontrando aí o módulo, né, do campo resultante, 7,5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá certo? Que me dá aí como alternativa correta, letra D. Questão bem simples, não tem muito segredo, ok? Só aplicar a regra da mão direita da maneira correta, ok? Próxima questão, página 94, questão de número 12. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos pegar aí novamente a figura que foi colocada no enunciado e vamos observar o que acontece. Bom, nós temos uma corrente de 4 amperes que está chegando aqui, olha, na nossa espira. E ela se divide em duas partes. Uma parte vai pegar 1/4 da circunferência, tá certo? E a outra, 3/4, ok? A questão é, quanto que eu tenho de corrente no percurso maior e quanto que eu tenho de corrente no percurso menor, tá? Isso vai depender das resistências, tá? Vai depender das resistências. Aqui eu coloquei tudo em maiúsculo porque eu estou pegando o percurso maior. E se você aplicar a regra da mão direita, repare que esse percurso aqui gera um campo de indução saindo do plano do seu dispositivo, tá certo? E o percurso menor, se você aplicar a regra da mão direita, ele vai gerar um campo entrando no plano aí do monitor do seu dispositivo. Aplique a regra da mão direita, tá? Não tem segredo. Só que, claro, você não vai dar uma volta completa, porque aqui nesse caso só 3/4 de volta e o outro só 1/4 de volta. Tá certo? Então vamos lá. Vamos achar aí quanto de corrente. Bom, na letra A, ele quer saber aí qual a intensidade de corrente, não é verdade? Então, nós temos aí a lei dos nós, conservação da carga elétrica. A carga elétrica que chega tem que ser igual à carga elétrica que sai, claro. Estão chegando aqui 4 amperes, sai 4 amperes. Tá certo? E eu tenho uma associação em paralelo aqui, olha, desses dois condutores, tá? E se são condutores, eu posso pensar em termos das resistências. Está aqui, né? Maiúsculo para o percurso maior, minúsculo para o percurso menor.
tá certo? Uma associação em paralelo, você já sabe que eles têm aí a mesma DDP. Por isso eu coloquei aqui, olha, R do percurso maior vezes a intensidade de corrente do percurso maior vai ser igual à resistência do percurso menor vezes a intensidade de corrente do percurso menor. Tá certo? Bom, então já tem a relação dessas correntes aqui, tá? Botei a relação aqui e vou substituir aqui na equação, tá certo? E vou encontrar que a intensidade de corrente no trecho maior, que eu estou colocando aqui I maiúsculo, né? O ampere. E a intensidade de corrente no percurso menor, 3 amperes. Claro que o percurso menor tem uma resistência menor. Você sabe que a resistência vai ser diretamente proporcional ao comprimento, uma vez aí que eles têm a mesma resistividade, tá? E a mesma área de seção transversal, ok? Então, você vai ter uma intensidade de corrente maior, tá? E é proporcional aí à resistência, né? Quanto maior a resistência, menor a intensidade de corrente. Vai dar essa proporção aí, tá certo? Bom, letra B, ele quer saber aí o campo de indução magnética resultante, né, no centro O, tá? Então, eu calculo o B do percurso maior. Repare que eu estou pegando a fração de 3/4. Por quê? Porque são 3/4 de percurso, tá? Por isso eu estou pegando essa fração, 75% de μ0 sobre 2, que multiplica a intensidade de corrente no percurso maior sobre o raio da trajetória, tá certo? Que por um acaso aí vale R minúsculo, tá? Então, já substituí aqui, encontrei aí o B, esse B aqui, olha, que está saindo aqui, apontando para você, tá certo? Agora, vamos calcular aqui o B no percurso menor, tá? 1/4, tá? Pode ver que aí a conta é bem semelhante, mas vou pegar 1/4 de percurso, tá? Se fosse o percurso total, tudo bem, tá? Com a mesma corrente Izinha aqui, tá? Mas não é, é só 1/4, perdão, do percurso. Por isso que eu peguei 1/4 com essa corrente I. O outro 3/4 com essa corrente I maiúsculo, tá? E eu vou encontrar, olha, o mesmo módulo, só que um entra e outro sai. Então, o campo resultante vai ser nulo, tá certo? E era de se esperar que ele fosse nulo, tá? Porque você tem aí, é como se você estivesse separando o condutor em dois, né? Duas partes, tá certo? Um fazendo com que o campo esteja apontando para fora e o outro apontando para dentro, tá certo? Você vai juntar de novo, é como se fosse zero, tá? Desde o início, ok? Questão interessante essa, né? Próxima questão, questão de número 13 aí na página 94. Espero que você tenha feito uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Então nós temos aí 3 fontes de campo de indução magnética. Repare que nós temos aí 2 fios, né, 2 condutores retilíneos, coplanar uma espira, ok? Só que no ponto especificado aí, olha, o campo tem que ser nulo, tá certo? E qual é o campo resultante? Como eu tenho aí os 2 condutores retilíneos formando aí um campo de indução entrando no plano do seu dispositivo, do monitor do seu dispositivo, a espira então tem que gerar um campo saindo, tá certo? Por isso que eu vou subtrair aí, olha, o campo fornecido pela espira. Já os 2 fios retilíneos, né, os 2 condutores retilíneos, eles vão se somar. Aí por isso que eu peguei a distância é a mesma, 3R, tá? E vou somar as intensidades de corrente. Tá certo? Como esses 2 campos aí, eles têm que anular o campo da espira e vice-versa, tá? A soma tem que ser zero, o campo resultante tem que ser zero. Então, a intensidade de corrente na espira tem que ser dada por essa expressão, ok? Bom, isso vai me dar como alternativa correta a letra E, tá? Observe aí a correta aplicação da regra da mão direita para obter aí o sentido do campo fornecido aí pela corrente que percorre a espira, tá certo? Próxima questão, questão de número 14, na página 95. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução. Olha, aí é como se você tivesse uma espira e um condutor retilíneo coplanares, tá certo? E os dois aí, olha, fornecendo um campo de indução no ponto aí que foi especificado no enunciado, tá certo? Ok? Eles só estão tangenciando, só isso, tá? Não tem segredo, tá? Então, você vai somar o campo aí formado pela espira e pelo condutor retilíneo, tá certo? Tanto é que a distância aí do condutor retilíneo até o ponto vale R, que é igual ao raio da espira, tá? Então, está aí o campo resultante, ok? Que vai me dar como alternativa correta, letra E, tá? Não tem segredo, bem simples, na verdade, né? Próxima questão, vamos lá, um exercício extra. Um solenoide possui 20.000 espiras por metro. A intensidade do vetor indução magnética originado na região central do solenoide, devido à passagem de uma corrente de intensidade 0,5 A, é de, forneceu aí
o μ0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pausa o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo. Então, vamos lá. Muito simples. Aí, olha, o módulo do campo de indução fornecido aí no interior de um solenoide, μ0, que multiplica a densidade linear de espiras, olha, o número total de espiras pelo comprimento, vezes a intensidade de corrente. μ0 foi dado aí no enunciado, 4π vezes 10 a menos 7, tá certo? Número total de espiras por metro, 20.000, então 2 vezes 10 a quarta, não é isso? E a intensidade de corrente, 0,5 ampere. O que vai me dar aí 4π vezes 10 a menos 3 Tesla, a alternativa correta, letra A. Muito simples essa questão. Quase a gente não vê muito desse tipo de questões aí caindo nos concursos militares, porque elas são bem simples, tá? Mas é sempre bom treinar esse tipo de questões, tá? Vamos lá para o nosso último exercício da aula de hoje e também o nosso último exercício extra. ITA. Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente elétrica I, criando um campo magnético. Em seguida, no mesmo plano da espira, mas em lados opostos, a uma distância 2R do seu centro, colocam-se dois fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, percorridos por correntes I1 e I2, não nulas, de sentidos opostos, como indicado na figura. O valor de I e o seu sentido para que o módulo do campo de indução resultante no centro da espira não se altere são, respectivamente, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, então vamos lá. Vamos para a solução. Previamente, nós já temos aí no centro da espira um campo produzido pela corrente que percorre a própria espira. Então, no seu centro vai ser igual a μ0 sobre 2, que multiplica a intensidade de corrente I sobre o raio. Tá certo? Eu só não sei se esse campo está saindo ou se ele está entrando. Tá? Ou seja, eu não sei se essa corrente está percorrendo a espira no sentido horário ou anti-horário. Tá certo? Bom, mas o fato é que foram colocados dois condutores paralelos, tá certo? Cada um percorrendo uma corrente. I1, corrente aqui em cima, não é isso? E I2 aqui embaixo, as correntes aqui em sentidos opostos, tá? Se você aplicar a regra da mão direita para essa corrente superior aqui, olha, você vai observar que o campo que ela produz aqui no centro da espira está entrando no plano da espira. E a corrente 2 também vai gerar um campo de indução magnética que vai estar entrando no plano da espira. Tá certo? Então, esses dois campos acabam se somando. Tá? Vamos calcular ele? Calcular esse resultante? Então, vai ser o campo produzido pela corrente 1 mais o campo produzido pela corrente 2. μ0 sobre 2π, que multiplica I sobre a distância. No caso, a distância vale 2R, cada um produz aí um campo B1 e B2, corrente I1 mais corrente I2. Tá certo? Então, tá aí, olha. μ0 sobre 4π vezes R, I1 mais I2. Repetindo, esses campos se somam, tanto é que o resultante deles vai estar entrando no plano da tela, no plano aí do monitor do seu dispositivo, entrando no plano da espira, ok? Mas acontece que o campo resultante aqui no centro da espira, ele tem que manter o mesmo módulo, que já era esse daqui, olha, sem as duas correntes. Foi colocado no enunciado, tá certo? Olha só. Você não vai alterar o módulo, tá? Valor de I e o seu sentido para que o módulo do campo de indução resultante no centro da espira não se altere. E esse já é o módulo do campo resultante no centro da espira. Bom, então repare o seguinte, B1 e B2, né, gera um campo entrando, né, um campo resultante entrando, tá certo? Se o campo da espira também estiver entrando, ou seja, se a corrente I que percorre a espira, estiver percorrendo a espira no sentido horário, esses dois campos vão se somar e o resultante, claro que vai ser maior do que o campo resultante previsto. Então, o campo proveniente aqui, ou melhor dizendo, o sentido da corrente I tem que ser o sentido anti-horário para que o campo da espira esteja saindo, de tal forma que quando você fizer a soma vetorial, ou seja, os campos têm a mesma direção, só que sentidos opostos, quando você pegar esse resultante, B1 mais B2, e subtrair do B da corrente I, você tem que ter como resultado o mesmo BE aqui, olha, o mesmo campo resultante. Porém, claro, vai ter sentido oposto, mas não importa. O que importa é que o módulo não mudou.
Repare, olha, o módulo não mudou, ele continua sendo esse BE aqui de cima, olha. Se você substituir essas duas relações, tanto a primeira quanto a segunda aqui, você vai encontrar que a corrente I tem que ser igual a I1 mais I2 dividido por 4π, tá certo? E conforme foi mencionado, a corrente I tem que percorrer a espira no sentido anti-horário, de tal forma que o campo produzido pela espira esteja apontando para fora, e quando você for calcular o resultante, esse entrando e da espira saindo, tem que manter o mesmo módulo, tá certo? Olha que questão interessante essa questão do ITA, né? Pouco capciosa, né? Colocou aí uma situação em que você poderia ficar confuso, você iria, vou somar os campos, vai dar o mesmo BE, e achar um resultado um tanto absurdo, tá certo? Bem interessante essa questão do ITA, vale a pena aí você tentar responder novamente sem visualizar a solução. Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, vamos dar início aí à teoria e também resolução de exercício da parte de força magnética em uma carga elétrica e também em condutores que são conduzidos, percorridos por correntes elétricas, tá certo? Então, eu te vejo aí na próxima aula. Até lá!